Olá, o programa Conexão Eleitoral começa agora. Hoje você vai ver como foi o segundo turno das eleições suplementares para o governo do Tocantins. A gente vai mostrar também os preparativos da Justiça Eleitoral para a votação de outubro. E mais. A partir do dia 30 de junho, pré-candidatos são proibidos de apresentar ou comentar programas de rádio ou televisão. Ministro Marco Aurélio toma posse como substituto do TSE. E o giro com os principais acontecimentos da Justiça Eleitoral nos estados. Você vê tudo isso agora no Conexão Eleitoral. Faltando pouco mais de 3 meses para as eleições, as atividades dos tribunais e cartórios eleitorais não param. Os juízes que vão trabalhar com processos relacionados à votação passaram por uma capacitação. A Justiça Eleitoral também se preocupa com a conscientização do eleitor. São muitas as novidades para as eleições que vão acontecer no dia 7 de outubro. Financiamento coletivo, teto de gastos, propaganda eleitoral reduzida e as consequências da divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news. O TSE é o responsável por todo o processo eleitoral e um dos papéis é capacitar os juízes que vão atuar na eleição. Para isso, os ministros têm participado de vários eventos com o objetivo de informar o entendimento do tribunal sobre os assuntos. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, foi ao Maranhão participar do seminário sobre direito eleitoral. No evento, ele recebeu a medalha do mérito eleitoral, ministro Arthur Colares Moreira, e também falou sobre os prejuízos da divulgação de notícias falsas numa eleição. O candidato X, ele pretende criar uma política pública de esterilização de todos os homens, de todas as mulheres brasileiras, no afã de acabar com a miséria. Devia cuidar da miséria intelectual dele, se verdade fosse. Mas essa é uma notícia que destrói uma candidatura. Essa é, efetivamente, uma fake news. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto também participou do seminário no Maranhão. Na palestra, ele destacou a autonomia dos partidos políticos. A autonomia dos partidos políticos vai ao ponto de justificar práticas antidemocráticas da porta para dentro. A lei eleitoral coloca 30% de candidaturas de gênero. Candidaturas de gênero. Nós somos machistas, a sociedade é machista e nós falamos 30% de candidaturas femininas. Não são. Podem ser 70% e 30% de masculinas. E olha como o trabalho da Justiça Eleitoral antes de uma eleição é intenso. Na área de tecnologia da informação, por exemplo, os técnicos dos tribunais eleitorais estão fazendo os últimos ajustes nos sistemas de candidaturas. O simulado aconteceu em todo o Brasil. No Acre, por exemplo, os servidores testaram o sistema de candidaturas, que é o software que alimenta a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral com as informações dos candidatos para as eleições de 2018. Os testes ocorreram simultaneamente em todos os regionais e também no TSE. O objetivo é avaliar se a ferramenta está em perfeitas condições de uso e se todas as funções de armazenamento de dados estão sendo desempenhadas com êxito, além de treinar os servidores que usarão os sistemas na Justiça Eleitoral. Simular o último dia do registro de candidatura. Todos transmitem os seus, como se fossem candidatos reais, transmitem candidatos fictícios na quantidade aproximada do que nós esperamos para esse último dia e testamos com isso a nossa rede, as nossas máquinas, a nossa capacidade de atender a todos ao mesmo tempo. Em 2014, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 26 mil pedidos de registros de candidatura, a maioria no último dia do prazo. Tradicionalmente, 90% dos registros chegam no último dia, né? E nós temos que estar preparados para atender essa demanda. De acordo com o calendário eleitoral, as convenções partidárias estão autorizadas do dia 20 de julho a 5 de agosto. Com os candidatos escolhidos em convenção, os partidos já podem encaminhar os pedidos de registros de candidaturas até o dia 15 de agosto. E quem vai disputar um cargo no pleito de outubro deve ficar atento. A partir do dia 30 de junho, as emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de transmitir programas que tenham apresentação ou comentários de pré-candidatos. Quem pretende se candidatar a um cargo público nas eleições gerais de 2018 deve ficar atento aos prazos. 30 de junho é a data limite para que apresentadores e comentaristas de emissoras de rádio e TV
deixem a função. Apesar da internet, ainda a rádio e televisão tem um peso muito forte na formação da consciência, da opinião pública, da mudança de opinião. Se a regra não for respeitada, a emissora pode ser multada e o candidato corre o risco de ter o registro cassado e não poderá participar das eleições. A denúncia ela tem que ser feita uma vez que, principalmente nas pequenas cidades, onde você tem aquele locutor, aquele apresentador que é conhecido apenas no local e muitas vezes ele não se descompatibiliza, gerando consequências nefastas para os demais candidatos. Então, observar a data do dia 30 e, caso perceba que um pré-candidato continua apresentando o programa, fazer denúncia ou ao juiz eleitoral do seu município ou então ao próprio Ministério Público Eleitoral. No próximo bloco, você vai ver a posse do ministro Marco Aurélio como substituto da Corte. Já já, no Conexão Eleitoral. O TSE ganhou o reforço de um ministro que já foi 3 vezes presidente da Corte. Marco Aurélio tomou posse como ministro substituto do TSE. A cerimônia foi realizada no gabinete da presidência, conduzida pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux. O Marco Aurélio é um homem inteligente, um homem independente, um cultor da ciência jurídica, tem um trabalho muito extenso em prol da justiça eleitoral. Foi Sua Excelência que protagonizou ainda na década de 90 o início das eleições informatizadas e do recadastramento biométrico. Autoridades do Judiciário prestigiaram a solenidade. É a 4ª vez que o ministro Marco Aurélio volta ao TSE. Posso dizer aos senhores que chego ao tribunal com o mesmo encantamento, o mesmo entusiasmo notado quando da primeira posse como ministro substituto desta casa. Chego, repito, sedento na busca da almejada justiça. E partirei não só da minha formação técnica nessa busca, mas também da minha formação humanística. Marco Aurélio Melo nasceu no Rio de Janeiro em 1946, onde concluiu o curso de Direito pela UFRJ e começou a atuar na Justiça Trabalhista. Integrou o Ministério Público e, em 1981, chegou a ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Em 1990, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal e, no ano seguinte, eleito pela primeira vez para o cargo de ministro substituto do TSE. No último dia 6 de junho, o plenário do Supremo o escolheu novamente para a vaga de ministro substituto do TSE para o biênio 2018-2020. A posição estava em aberto desde fevereiro, quando o ministro Luiz Roberto Barroso foi efetivado na Corte. Na mesma sessão, o ministro Edson Fachin foi reconduzido para mais 2 anos como ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é formado por, no mínimo, 7 ministros. 3 são do Supremo Tribunal Federal, sendo um presidente da Corte Eleitoral. 2 ministros vêm do Superior Tribunal de Justiça e um deles ocupa o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. A Corte ainda tem 2 advogados, nomeados pelo presidente da República. Veja o que também foi destaque na Justiça Eleitoral. O TSE firmou parceria com a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revista para criar um ambiente imune à divulgação de fake news nas eleições deste ano. É um momento culminante de um ato de cidadania dos integrantes dessas entidades, à medida em que rádio, televisão, revistas, jornais se comprometem com o TSE a combater juntamente conosco, como primeiro parceiro, a difusão de notícias falsas. São as empresas jornalísticas de televisão, rádio, jornais e revistas que podem fornecer a notícia correta, né, porque esta é notícia falsa não é notícia, né, é falsidade. Então essas falsidades poderão ser checadas tendo como fonte primária, como bem disse o ministro Fux, os nossos meios de comunicação. O ministro Luiz Fux, presidente do TSE, assinou também um acordo semelhante com representantes do Facebook e Google. As empresas se comprometeram a atuar no controle e na fiscalização da divulgação de notícias falsas nas redes sociais.
Os embaixadores e diplomatas devem conhecer o país estrangeiro, promover relações amistosas e desenvolver relações econômicas, culturais e científicas entre as duas nações. E foi isso que 22 embaixadores e diplomatas da União Europeia fizeram no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, participou da abertura do encontro. Ele falou sobre o processo eleitoral brasileiro, urna eletrônica, financiamento de campanha e o projeto Inclusão Legal. Estamos aqui levando às populações carentes algumas noções de direitos fundamentais e da estrutura do Estado, porque poucos sabem a diferença entre executivo, legislativo e judiciário. Em seguida, o presidente do TSE presenteou o embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho, com o livro institucional do TSE bilíngue. Para nós interessa-nos muito conhecer os mecanismos de votação eletrónica, a logística envolvida em fazer chegar a possibilidade de voto a todos os confins de um país que é um continente que é imenso. O encontro foi uma iniciativa dos embaixadores e diplomatas de países da União Europeia. A ideia é que eles possam fazer relatórios e enviar às suas capitais informações de qualidade, de primeira mão aqui, vindo do TSE, para poder fazer uma avaliação da política brasileira. Como o mundo hoje é globalizado, é importante que nós tenhamos a visão de todos os tribunais nacionais e estrangeiros, para que nesse esforço conjunto nós possamos estabelecer princípios comuns, estratégias comuns a todas as democracias. Hora de saber o que está acontecendo nos estados. A Ordem dos Advogados de Santa Catarina cedia o 6º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre fez acordos com universidades e faculdades para estimular estudantes a serem mesários voluntários. Confira os destaques no Giro dos TRS. A Justiça Eleitoral, a Comissão de Direito Eleitoral da OAB e a Escola do Legislativo, todas de Santa Catarina, realizaram o 6º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, nos dias 28 e 29 de junho. No evento foram abordados temas como participação política da mulher, propaganda eleitoral, prestação de contas, financiamento de campanha, inelegibilidade, candidaturas independentes e fake news. Basta acessar o endereço eletrônico que aparece escrito aí na tela e se cadastrar como voluntário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, ou ainda ir aos cartórios eleitorais do Estado. Além de contribuir com a democracia, os mesários têm dispensa do serviço pelo dobro dos dias prestados à Justiça Eleitoral, vantagem de desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral e créditos em disciplinas de cursos em instituições de ensino superior conveniadas com os tribunais regionais. No Acre, o voluntário ainda ganha a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos estaduais. O TRE do Paraná sediou entre os dias 25 e 29 de junho o teste em campo dos sistemas de totalização e ecossistema da Urna 2018, realizado pelo TSE em parceria com os tribunais regionais. Cerca de 80 técnicos e analistas de tecnologia da informação executaram vários cenários de testes para identificar e corrigir eventuais falhas nos softwares, antes da cerimônia de assinatura digital e lacração da versão oficial dos sistemas. Outros testes em campo devem ser realizados este ano, nos TREs do Espírito Santo, Pará e Rio Grande do Norte. No próximo bloco, você vai ver tudo sobre as eleições suplementares para o governo do Tocantins. Não saia daí! Os eleitores do Tocantins voltaram às urnas em junho para escolher um novo governador. E você sabe quando uma eleição suplementar é necessária? Confira na reportagem. Agora acabou quem não foi votar. Vai ter que esperar outubro chegar. A diplomação de Mauro Carlesse, do PHS, como governador do Tocantins, deve ser realizada até 9 de julho. Ele fica no cargo até 31 de dezembro e ainda pode concorrer à reeleição. O novo governador do Tocantins teve 75,14% dos votos válidos na eleição suplementar, após a cassação de Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV. O plenário do TSE considerou que houve arrecadação ilícita de recursos para a campanha de 2014. Cerca de 1 milhão de eleitores estavam aptos a votar no Tocantins. Mais da metade do eleitorado votou em branco ou anulou o voto.
Dos votos válidos, pouco mais de 490 mil foram computados. Mauro Carlesse teve 368 mil votos válidos. É importantíssima a participação do eleitor nesse processo. Não há eleição sem eleitor. O eleitor é a peça principal. É ele quem deve dar a legitimação máxima ao pleito eleitoral de escolher bem. A abstenção não é a melhor política de escolha. 36 eleições suplementares foram realizadas em 2018 em todo o país. Uma foi a do Tocantins, as outras municipais. No dia 24 de junho, 7 municípios tiveram eleições. Em Minas Gerais, novos prefeitos foram escolhidos em Santa Luzia, Timóteo e Itanhomi. No Rio de Janeiro, Cabo Frio e Rio das Ostras. No Pará, em Moju e em São Paulo, em Santa Cruz das Palmeiras. Em cada uma dessas cidades, existia um motivo diferente para que uma nova eleição fosse convocada. Abuso de poder econômico, abuso do poder político, compra de votos, tudo isso gera cassação de mandato. Hoje o artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral fala que quando a Justiça Eleitoral caça o diploma, caça o mandato ou indefere o registro de candidatura de um candidato, tem uma nova eleição. Pode acontecer a eleição direta, mas o suplementar acontece até quando a vacância do cargo ocorre até 6 meses antes do término do mandato. O Código Eleitoral prevê casos específicos para realizar novas eleições. Nulidade de votos, que atinge a mais da metade da votação para os cargos majoritários, presidente da República, governador ou prefeito, e cassação do diploma ou perda de mandato de candidato eleito em pleito majoritário, independentemente do número de votos anulados. A eleição é direta, a não ser que seja definida nos últimos 6 meses de um mandato. Quando existem irregularidades, o vice não pode assumir o cargo, toda a chapa é vetada. Foi o que aconteceu no Tocantins, que teve grande número de abstenções. Dados que não fazem parte da realidade das comunidades indígenas. Cerca de 4 mil votaram em 25 sessões. Independente de a gente ser indígena, mas nós somos cidadãos com direitos. Então é muito importante exercer a cidadania, né? É fazer questão de exercer um direito com doses extras de cidadania. Porque nessas aldeias, eles são mais que eleitores, mas também voluntários. Pode ser também, editor. Como eu falo a minha língua materna, a gente está aqui para ajudar e para dar suporte também, né? Bom, e agora converso com o ex-ministro do TSE, Henrique Neves, sobre essas informações que a gente acabou de ver na matéria. Ministro, aproximadamente metade dos eleitores do Tocantins não escolheram um candidato. Qual que é o reflexo disso? Isso é muito preocupante. Nós vivemos um momento em que as pessoas buscam um antagonismo muito forte com os políticos. Então, quer dizer, diz que é normal em rede social falar que não, político é tudo ruim. Não é. Não existe democracia sem política. É necessária, a nossa democracia é uma democracia representativa, então é necessário que as pessoas escolham seus representantes. Quem não escolhe os seus representantes acaba aceitando que aqueles outros que escolheram detêm legitimidade para falar em nome de todos. Então é preocupante quando mais de 50% da população não escolhe uma pessoa e o Estado vai ser governado por alguém que foi escolhido por 47% da população. E a gente também, de 4 em 4 anos, a gente acaba sempre escutando aquela conversa de que se metade dos eleitores votarem nulo, a gente tem uma nova eleição. É verdade isso? Isso não é verdade. Existem duas situações. A Constituição é muito clara, isso foi alterado, depois de 88, ela foi alterada por emenda constitucional, para dizer que os votos brancos e nulos não contam. Então, se num município, no estado ou no país, todos os eleitores deixarem de votar e só o candidato votar em si, ele terá um voto válido, ele terá 100% dos votos válidos. Então, ele será eleito. É lógico que um extremo desse geraria uma discussão maior. Mas esse exemplo agora de Tocantins mostra isso. Se você somar a abstenção, o número de votos nulos e o número de votos válidos, aliás, dos votos em branco, ultrapassa os 50%. E a eleição foi concluída da forma correta, o candidato eleito vai ser diplomado e vai tomar posse e vai exercer o mandato. O que há diferença é que existem 2 tipos de nulidade. Uma é essa nulidade que a gente verifica, que na realidade ela é muito pequena, 2, alguma coisa que teve em Tocantins, que é o erro, que a pessoa vai digitar um número e digita um erro, um número errado e aí conta como voto nulo. A outra coisa é quando o voto é anulado.
Essa discussão existia antes porque se tivesse anulado mais do que 50% dos votos de um município, o segundo colocado não assumia, teria que fazer nova eleição. Só que isso também já foi modificado pelo Congresso. Agora, se o primeiro colocado, seja o número de votos que ele tenha, for cassado depois da eleição, é necessário uma nova eleição. O segundo colocado não assume. Mas são situações completamente diferentes. Uma é o voto nulo, que é a questão do erro, ou mesmo talvez um protesto que o eleitor faz no dia da eleição. A outra é o voto que é anulado posteriormente pela Justiça Eleitoral porque naquele pleito houve alguma irregularidade, ou uma compra de voto, ou um abuso de poder, ou o candidato não podia ser candidato porque não reunia as condições ou incidia em algum impedimento. Então são situações completamente diferentes. Não votar no dia da eleição, volto a insistir, é legitimar que outras pessoas exerçam o poder em meu nome. Aproveitando o gancho que o senhor deu, qual que é a importância do eleitor, antes de ir às urnas, pesquisar sobre a vida dos candidatos e ir para a urna realmente escolher seus candidatos, escolher seus representantes de uma forma preparada? O voto é livre, cada um tem o seu critério para escolher em quem votar. Mas eu, particularmente, acho que todos devem procurar o maior número possível de informações. Primeiro, saber quem são os candidatos, porque a gente vê... os jornais, pesquisas, se concentram só nos principais. Eu não gosto desses principais. Mas será que não existe nenhum outro? Nós vamos ter uma eleição aí, provavelmente se repetir os números das outras eleições, com 23, 24 mil candidatos no país inteiro. Então pesquise a vida de cada um e verifique exatamente o que cada um está propondo, quais são... não simplesmente a proposta, porque falar que quer algo é simples, mas como que ele propõe atingir este algo. As pessoas vamos melhorar a saúde. Sim, todos querem melhorar a saúde, mas como que esse candidato está propondo melhorar a saúde? É algo com que eu concordo? E aí, a partir dessa análise, você consegue escolher quem que vai ser o seu candidato, que merece a sua confiança. Agora, mais importante que escolher o candidato também é escolher o partido político, porque todos os candidatos pertencem a um partido político. E quando eu voto num candidato, eu estou votando em todo mundo daquele partido político. Seja para na eleição proporcional permitir que outras pessoas da coligação ou do partido político também sejam eleitas com meu voto, seja mesmo no caso da eleição majoritária. Quando eu indico alguém que é de um partido político, provavelmente esse governo, essa gestão, será exercida com as pessoas que são daquele partido político. Então é importante ver o candidato, as suas propostas e quem anda em volta dele. Ok, ministro, muito obrigado pelas informações. O Conexão Eleitoral de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais da Justiça Eleitoral e também no canal do TSE no YouTube. Semana que vem a gente volta. Até lá!